Olá, eu gostaria de começar o nosso vídeo com uma frase muito importante que tocou muito a minha vida, que foi sempre levada como um slogan para minha sogra. Ela faleceu com 101 anos e ela sempre dizia para todos nós: a paciência vence tudo. Meu nome é Marilisa, tenho uma grande curiosidade em aprender muita coisa sobre energia e a minha vida sempre esteve ligado muito a esse ponto do aprendizado da mente. Eu comecei a aprender tudo isto quando eu tinha os meus 20 anos, quando eu conheci a Seiichi Noye, fundado pelo mestre Masaharu Taniguchi, que é ligada muito a esse esquema de prosperidade, de atuação da tua mente e de agradecimento e gratidão e compreensão dos teus antepassados, um respeito muito intenso que a Seiichi Noye passa para todos. A partir de Seiichi Noye, eu comecei a me interessar por outras formas de como estudar a nossa mente, que é uma coisa muito difícil de as pessoas entenderem o porquê de não perdoar, o porquê de ter positivo, o porquê de ser negativo. E em vários mestres encontrei meu caminho. A Seiichi Noye foi o primeiro fundamento, e isso me deixou muito ligada a esse tipo de coisa. Seiichi Noye, naquela época, era mais difícil de se entender, porque a gente não entendia tanto com uma quântica, mas sim com uma teoria que, às vezes, para a gente parecia um pouco aborrecido, certas cerimônias, porque o Japão, o Ocidente, não está tão ligado ao Oriente, nesse sentido de como respeitar e como lidar com esse tipo de atividade. Outro mestre importante, que foi em 2012 que eu conheci e assisti o filme, foi a Louise Hay. A Louise Hay, ela começou com a energia do pensamento, aprendendo a gente se olhar no espelho e dizer: eu me amo, eu me perdoo. Por que me perdoo? Porque muitas vezes nós vivemos culpas que nem sabemos por que, e isso aí não nos leva à prosperidade, não nos leva a nos sentir gratos com nós mesmos. Então, olhe para o espelho e veja: eu me amo, eu me respeito, eu me perdoo e eu sou muito importante para mim mesmo. Outro mestre muito importante, que eu também conheci depois da Louise Hay, foi o mestre Masaharu Taniguchi, que indicou alguns livros do Dave Carnegie, alguns livros de outras pessoas que têm esse primeiro princípio de como é a mente. O Yogananda também é um livro muito interessante para todos nós lermos, porque ele começa a dar não só a parte de yoga, mas a parte também de física quântica, de respeito, de amor ao próximo e de saber nos criarmos como somos. Mestre muito importante para todos nós, começou um pouquinho essa coisa de que a gente conseguir entender o segredo, mas o filme O Segredo ele deixou muita coisa em interrogação, e as pessoas faziam e achavam que era tudo muito fácil. Só que o livro Segredo esqueceu de dizer que nós temos que usar não só o pensamento, mas também o sentimento e o nosso coração. Sentir, principalmente sentir. Quando queremos algo no céu, devemos visualizar sentindo com o coração aquele agradecimento de receber o que precisamos, não só a parte material, a parte espiritual, a parte da cura, a parte de relacionamentos, tudo isso tem que sentir com o coração, com a alegria de saber que já nos é dado essa intenção. Desta forma, existem muitas maneiras de a gente conseguir receber todos esses princípios. Outro mensageiro e escritor muito interessante de todos aprender são o Carlos Torres. O Carlos Torres é uma pessoa ligada muito ao Egito, e isso chama muita atenção de muita gente, porque lá também tem muitos segredos. Então, eles dão uma ideia de passado, o nosso presente e o nosso futuro, com meditações, com livros que falam o povo azul, compartimentamento de dores, atração. Todos esses livros são muito interessantes e que a gente pode começar a ler e ter um pouquinho mais de vivência, um pouco de Brasil. Ele fala a Era do Ouro, na Era do Ouro, esse livro, ele fala muito do Brasil. E muitas coisas do que ele já falava em 2012 aconteceram agora, e nós temos que respeitar a nossa pátria. O que admiramos muito dos outros países, principalmente os Estados Unidos, todo mundo respeita a sua bandeira, respeita a sua pátria e ama a sua pátria. Nós temos que aprender a amar a nossa pátria acima de tudo, porque é dela que estamos aqui, são as nossas raízes. Outro mestre que eu aprendi depois a visualizar e aprendi a conhecer foi a Elaine Urives. Com ela você aprende muitas técnicas, muita energia, a técnica Hertz, que dá uma limpeza no teu coração, na tua mente, e você aprende a escutar músicas que te tiram aquele pesado do dia a dia, aquelas coisas que não nós entendemos, e você limpa teu coração. Depois da Helene Urives, eu conheci a Beth Russo.
A Beth Russo tem um slogan maravilhoso: vida nos surpreenda. E, de fato, você colocando esse lema na tua vida, todo dia você tem uma surpresa. Ah, mas são surpresas negativas. Nem sempre. Nós não podemos pensar que o que não é de acordo com o que nós pensamos seja negativo. Por isso que nós temos que ver que é um crescimento espiritual. O que é um crescimento espiritual? É passar por coisas positivas, coisas negativas, e nem sempre chamá-las de negativas, mas sim como dificuldades para elevar a nossa mente. Uma pessoa muito importante também para mim, que eu achei que me ajudou muito a vivenciar a transição, o que é a morte, que para mim não existe morte, a gente passa desse ciclo que estamos aqui físico, para um ciclo espiritual, uma energia diferente, foi o Wagner Borges. Ele tem um conhecimento de transmissão astral muito bom. Ele consegue sair do corpo dele e visualizar o outro lado. E isso me ajudou quando eu perdi minhas cachorrinhas, porque eu não conseguia entender o porquê, porque minha cachorrinha morreu nas minhas mãos. E eu sou veterinária e eu me senti totalmente sem ação, porque eu não sabia o que fazer. De repente eu vi, a morte é um segundo, mas de repente também a vida é um segundo. Então nós temos que aprender a saber que eles vão e voltam. E com ele eu aprendi isso, a ter esperança que também essa energia dos nossos animaizinhos vão e podem voltar para nós. É um merecimento maravilhoso, porque não existe amor mais puro e mais fiel do que nossos animaizinhos. Por isso, vamos tratá-los, vamos poder adotar, vamos conseguir ver o que tem dentro do nosso coração. E você olhando para os olhos do teu cachorrinho, do teu animalzinho, você vai sentir uma energia muito, muito verdadeira e muito forte. Então, com ele, eu aprendi a respeitar muito, muito, muito a parte do animalzinho, aprender a saber que um dia podemos tê-los novamente ao nosso lado. Outra pessoa importante também foi uma pessoa que eu aprendi a respeitar agora. Faz poucos dias que eu conheci. Foi o professor que é específico em Ho Oponopono. Eu comecei a ler um livro de Ho Oponopono que conta a tradição da Ho Oponopono, como começa, os sete elementos que eles devem. Uma criança com 5 anos no Havaí, ligado ao xamanismo, já começa a dizer as palavras: eu sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Então, nós emanamos uma energia muito forte quando nós temos raiva, sentimento de dor, sentimento de não entender por que essa vida é assim. Nós devemos usar o Ho Oponopono. Olha, o Ho Oponopono é maravilhoso, ele limpa, ele nos ajuda a crescer como pessoa, ele nos ajuda a ter um sentido do porquê e não ficar com raiva das pessoas. Vamos conseguir usar o lema da Beth Russo: vida nos surpreendam. E a física quântica, que agora está tão em moda, tantas pessoas falam sobre essa energia quântica já começou há muitos anos, só que poucas pessoas conseguem entendê-la. Por isso que devemos estudar e sentir, principalmente sentir, porque nós todos somos interligados com uma energia muito forte. E essa energia é sentida quando se fecha os olhos, faz uma meditação profunda, e existem várias pessoas já trabalhando com isso. É muito gratificante você abrir o YouTube e ver pessoas maravilhosas se doando, não querendo só a parte monetária. A prosperidade é importante. Claro, todos temos direito à abundância e à prosperidade, mas podemos muito ajudar a outras pessoas. Quando eu comecei a trabalhar com esse tipo de coisa, muitas pessoas me vêm a mim sem eu ter nenhum sentido, e as pessoas se atraem, e a gente se sente tão feliz quando uma pessoa diz: puxa, você falou comigo daquele jeito e agora eu melhorei. O meu problema começou a melhorar, eu comecei a achar a solução. Desta forma, vamos continuar falando desses mestres, falando dessas filosofias importantes e tirar a dúvida do coração. Eu não posso. Sim, podemos tudo, porque tudo vem do nosso coração, vem da nossa energia mais forte, dos nossos antepassados, dos nossos filhos e nosso agradecimento à nossa pátria. Espero que vocês voltem ao canal e que nós tenhamos um conhecimento e uma troca de energia muito grande. Muito obrigada.